Fala aí, beleza? Eu sou o Andrago e hoje eu vou te contar uma história. Chega aí. Se você é alguém que joga algum tipo de jogo, muito provavelmente você conhece ou ouve muito falar do RPG, ou Role Playing Game, que começou como um jogo que usava papel, caneta, imaginação e rolar de dados, e se tornou um dos maiores pilares para o surgimento de muitos outros jogos com inúmeras características diferentes. Por isso, hoje é possível ver elementos de RPG em quase todas as franquias de sucesso no mundo dos games. E graças a séries como Stranger Things, que resgatam os primórdios do RPG, bebendo de Dungeons & Dragons, claro, você vê esse tema muito em alta e na boca dos jovens da nova geração. Mas o RPG também estava, e muito, presente em uma rede social. Aliás, a rede social daquele momento, durante o seu início e auge entre 2004 e 2011, o Orkut. Se você foi dessa época, você lembra da sensação que era participar das comunidades, ler os tópicos, jogar os joguinhos em flash, mandar depoimentos, recados e ficar horas e horas nas lan houses, não é? Pois é. Mas o RPG que eu falo não era jogado junto a esses joguinhos como Buddy Poke, Mini Fazenda, Café Mania e afins. Não, ele acontecia, na maior parte das vezes, nas próprias comunidades do Orkut, nos tópicos que as comunidades tinham. Tá, Andrago, mas como que se jogava isso? Era por um link que ia para um outro site? Isso instalava no computador? Não, o RPG era jogado de forma escrita. Exatamente. Você jogava escrevendo a sua interação com outros jogadores. Você descrevia os seus movimentos de forma escrita e aí você, colocava ali as suas expressões, as suas falas e tudo se desenrolava com mais de uma pessoa ou uma pessoa apenas na forma de responder e interagir de forma escrita, através de postagens. Tá, entendi, mas isso não era um tanto entediante só ficar escrevendo e lendo? Com certeza não. Naquela época você já tinha alguns jogos que estavam em alta e solidificavam o cenário dos games, inclusive nos computadores, né? Você tinha Counter-Strike, alguns MMORPGs. Rolou uma nostalgia aí, né? Fala sério. Mas as pessoas que tinham computador em casa, que não eram tantas, ou tinham alguma limitação para rodar esses jogos no próprio computador, encontravam no RPG do Orkut uma coisa, tão diferente, com tantas possibilidades, em que você poderia viver o personagem que você quisesse, em que você poderia criar tudo que estava na sua imaginação, que isso ficava muito atrativo. Porque as pessoas que jogavam com você, elas iam na onda da sua ideia e criavam aquilo junto com você. E isso tudo ia abrindo porta para mais e mais ideias e assim ia. E com isso, você batalhava, interagia, conhecia e se relacionava com muitas pessoas e vocês juntos poderiam criar situações com a liberdade que vocês quisessem. Então era muito divertido você criar cenários, situações e tudo mais que muitas vezes nem aconteciam ali no universo daquele personagem, mas você fazia aquilo acontecer. Mas peraí, como você ganhava uma batalha com uma outra pessoa somente escrevendo? Normalmente das lutas de RPG do Orkut, você pode optar por ter um juiz, que é uma terceira pessoa que vai ler toda a luta entre você e o seu oponente e analisar o que vocês produziram ali, de acordo com as regras daquela comunidade. Então, por exemplo, eles iriam analisar o quão fiel foi a sua interpretação daquele personagem, se ele já fosse um personagem criado, né? O quão bem você descreveu a sua defesa, o quão bem você descreveu o seu ataque, o seu contra-ataque e o quanto você também foi criativo naquela luta, fora outras regras também. Logo depois de analisar e comentar cada aspecto dos dois lutadores, ou seja, analisar todos aqueles detalhes ali de tudo que cada um escreveu, esse juiz lança um veredito final com quem se desempenhou melhor naquela luta e foi o vencedor. Interessante, né? Mas voltando um pouco, caso você não seja da época do Orkut. Lá você poderia criar livremente comunidades, como se fossem grupos de Facebook, e toda a comunidade tinha um fórum. No fórum, poderiam se criar tópicos e neles eram feitas postagens, quase como comentários, sabe, em um post de Facebook, onde nessas postagens é de fato onde o jogo rolava.
Com isso, a galera do RPG foi começando a pegar a manha de toda a estrutura do Orkut, de como tudo poderia se organizar, e ela foi passando a ficar de fato muito melhor estruturada. E a organização foi aumentando a ponto de serem criadas comunidades com diversos universos, ou seja, cada comunidade abrangia um universo de personagens, podiam ser animes, séries, filmes, jogos, enfim. E elas começaram a ficar cada vez mais caprichadas, principalmente quando o Orkut começou a permitir edição em HTML, né, onde as pessoas poderiam estilizar as suas postagens de uma forma muito maior. E aí, todo aquele design, né, das postagens e de toda a estruturação das comunidades ficava muito bonito e enchia os olhos. E aí, entra a segunda parte da história, que deixava tudo muito bacana e solidificava essa comunidade do RPG lá no Orkut. No mesmo tempo em que esse RPG ele tomava forma, e ele também existia em fóruns antes ainda do Orkut, o RPG ele veio com um caráter de se jogar através de um perfil falso que você criava, ou seja, não era o seu perfil pessoal, próprio. E aí os perfis falsos no Orkut começaram a aumentar cada vez mais. E essa coisa da falsidade dos perfis, ela foi se tornando tão imersiva que esses perfis ditos falsos começaram a entrar em uma categoria e serem chamados de fakes, que do inglês é falso. Então você ia lá, criava um perfil fake no Orkut e colocava fotos de um personagem de anime, ou você representava um personagem de um filme, de quadrinhos, e aí você passava a se intitular por aquele personagem e se representar por ele. E com o tempo isso foi deixando de se tornar mal visto pelos perfis de verdade, os reais, porque isso existia um nicho próprio que cabia tudo aquilo. Então se você queria ser um Goku, um Vegeta, um Naruto, um Homem-Aranha, um Lanterna Verde, não tinha problema, desde que você se relacionasse mais com aquela comunidade do que os perfis reais, porque muitas vezes os perfis reais não tinham interesse. Você imagina um cara que se diz Lanterna Verde te adicionar e querer se comportar como se fosse um falando com você nos recados, não ia ter muita ideia. E aí que entra o Role Playing Game, ou seja, o roleplay é justamente você se passar por aquilo, né? Você interpretar aquele personagem. E é por isso que os perfis fakes e o RPG se encaixaram tão bem e se tornaram coisas meio que sinônimas. E não tinha problema nenhum se você não quisesse ser aquele personagem de fato em questão de comportamento. Se você quisesse, por exemplo, ser, sei lá, um Sasuke bem-humorado e piadista, um Homem-Aranha que na verdade tinha a personalidade do Batman, não tem problema, porque o que era legal era justamente você interagir com as outras pessoas e criar suas próprias características e transformando tudo aquilo em um jogo de faz de conta. Eu vou deixar aqui pra vocês um breve relato de um velho amigo meu que atravessou quase todas essas eras do RPG no Orkut e definitivamente ele deixou a sua marca por lá. Ele era da comunidade de Cavaleiros do Zodíaco, ou seja, os fakes dele giravam em torno desse universo. Foi bem curioso o primeiro contato que eu tive com o RPG CDZ em 2006. Aproveitando o boom do Orkut, ou seja, a popularização dessa rede social no Brasil e a evidência que Cavaleiro do Zodíaco tinha, porque tinha retornado à TV aberta há 2 anos, ou seja, em 2004, e continuava sendo transmitido periodicamente tanto na Band como no outro canal do mesmo grupo, Canal 21. Olha, foi uma experiência bem sensacional, porque através do meu perfil particular, ou perfil pessoal, como eu preferi, eu fui pesquisando várias coisas e descobri que haviam sim perfis relacionados a Cavaleiros do Zodíaco, e isso me despertou a vontade de criar um. E criando, fui fazendo, adicionando, formando amizades. Algumas eu tenho até hoje, conheço, converso, apesar que ultimamente um pouco também da vida, né, que afastou, mas continua a mesma coisa, o sentimento mesmo. E olha, digo que foi uma experiência muito boa, assim, de ter mergulhado nesse universo. Aí depois conheci o RPG. Eu costumava escrever, mas não no nível dos players. Então fui observando, lendo, aprendendo noções de interpretação, saber interpretar uma ação para que ela não seja considerada como overpower ou algo assim desconexo e tal, e foi assim. E aí você pode me perguntar depois, beleza, Andrago, bacana, mas isso era um simples nicho, né? Ali tinha meia dúzia de gato pingado e a coisa era meio restrita. E é aí que você se engana, viu? Os fakes eles foram crescendo cada vez mais
cada um com a sua ambientação, o seu universo. Tinha comunidade com 20, 30, 60 mil membros. E para aquela época isso era muita gente, tá? Os tópicos toda hora tinham mensagens novas, tinham chats enormes nos tópicos. Quando você entrava, você sentia que era um bate-papo, porque ficava ali rolando horas e horas e as mensagens só subindo. Eu também fazia parte dos fakes de Cavaleiros do Zodíaco, então eu me identificava mais com essa, mas eu tive fakes de comics, de filmes, etc, etc. E a comunidade era enorme, assim, tão grande que eu tive que fazer um MSN só pra minha parte fake ali, com os contatos fakes que eu tinha, porque não tinha como misturar as coisas, às vezes ficava muito bagunçado, e eu já tinha também inúmeros colegas e conhecidos nesse universo, e aí ficou, e essa amizade e esse contato com essas pessoas durou-se até o fim do Orkut e até os tempos atuais. E depois do fim do Orkut, isso tudo acabou? Não, os fakes eles não acabaram, eles só mudaram de casa, né? Os próprios frequentadores desse universo, eles criaram sites quase que idênticos ao Orkut, com toda aquela estrutura de comunidades, depoimentos, recados, muito parecido, e continuam lá firmes e fortes. É claro que não é mais que nem aquela época, né? Não tem mais a mesma quantidade de gente, nem se compara, porque as coisas mudam de fato. As pessoas seguem outros caminhos e não tem como mais ocupar tanto tempo nos fakes como tinham antes. E sabe o mais legal de tudo isso? Foram as inúmeras histórias de coisas que rolaram por lá. Foram muitas tretas, muitas guerras, guerras entre fakes, você não ouviu errado, tá? E muitas outras situações dignas de casos de família, sabe? Foi muito louco e coisas assim que você pode achar até surreal que aconteciam por lá entre as interações que as pessoas tinham. Enfim, todo mundo participou de muitos momentos por lá, aqueles que viveram isso, e eu tive a oportunidade de vivenciar isso com muitas boas memórias, além de conhecer até hoje essas pessoas que eu tenho muito amizade e carinho. E é isso, eu posso falar mais sobre o RPG, sobre o mundo fake e também sobre essas histórias, essas tretas que aconteceram em próximos vídeos, caso você queira. E aí, obviamente, que se você quiser mais, se inscreve nesse canal, deixa o like, compartilha com os amigos que gostaram desse tema, que em breve eu tô de volta. Beleza? Então, eu fico por aqui. Valeu, gente. Até mais.